Audiolivro Mordomo Eficaz: Como multiplicar os recursos com sabedoria, de Ellen G. White. Capítulo 16: Regularidade e planejamento. As instruções dadas pelo Espírito Santo por meio do apóstolo Paulo quanto às dádivas apresentam um princípio que também se aplica ao dízimo. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade. 1 Coríntios 16, versículo 2. Pais e filhos são aqui incluídos. Não se dirige apenas aos ricos, mas também aos pobres. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, pela sincera consideração ao plano prescrito por Deus, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. 2 Coríntios 9, versículo 7. As dádivas devem ser feitas tomando em consideração a grande bondade de Deus para conosco. E que tempo mais apropriado se poderia escolher para pôr à parte o dízimo e apresentar nossas ofertas a Deus? No sábado, pensamos em sua bondade. Contemplamos seu trabalho na criação como sendo uma evidência de seu poder na redenção. Nosso coração fica repleto de gratidão pelo seu grande amor. Então, antes que a lida de uma semana comece, devolvemos-lhe o que lhe pertence e, com isso, uma oferta para demonstrar nossa gratidão. Assim, nossa prática será um sermão semanal a declarar que Deus é o possuidor de toda a nossa propriedade e que Ele fez de nós mordomos para a usarmos para a sua glória. Todo reconhecimento de nossa obrigação para com Deus fortalecerá o senso de obrigação. A gratidão se aprofunda à medida que a expressamos, e a alegria que ela traz é vida para a alma e o corpo. Review and Herald, 4 de fevereiro de 1902. Primeiro o dízimo, depois as ofertas. Esse assunto de doação não deve ser por impulso. Deus nos deu instrução definida a esse respeito. Especificou os dízimos e ofertas como sendo a medida de nossa obrigação. E Ele deseja que doemos de forma regular e sistemática. Examine cada um suas rendas regularmente, pois são todas uma bênção de Deus, e ponha à parte o dízimo, como um fundo separado para ser sagradamente do Senhor. Em caso algum, esse fundo deve ser dedicado a qualquer outro uso. Deve ser destinado unicamente ao sustento do ministério do Evangelho. Depois de o dízimo ser posto à parte, as dádivas e ofertas devem ser proporcionais, conforme a sua prosperidade. 1 Coríntios 16, versículo 2. Review and Herald, 9 de maio de 1893. Atendendo primeiro às exigências de Deus. O Senhor não somente requer o dízimo como sendo seu, mas também nos explica como deve ser reservado para ele. Diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Provérbios 3, versículo 9. Isso não significa que devemos gastar nosso dinheiro com nós mesmos, levando ao Senhor o restante, muito embora esse também seja um dízimo honesto. A parte de Deus deve ser separada em primeiro lugar. Review and Herald, 4 de fevereiro de 1902. Não devemos consagrar a Ele o que resta de nossas rendas depois que todas as nossas necessidades reais ou imaginárias tenham sido satisfeitas. Mas, antes de qualquer parte ser gasta, devemos separar aquilo que Deus especificou como seu. Muitas pessoas atendem a todas as exigências e obrigações inferiores e deixam para Deus apenas as últimas respigas, quando sobram. Quando não sobra nada, a causa dele tem que esperar até uma ocasião mais conveniente. Review and Herald, 16 de maio de 1882.
Querido ouvinte, que a sua oração hoje seja um clamor para que Deus seja colocado em primeiro lugar em sua vida, especialmente na fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Que Deus lhe abençoe.